Irmãs, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Chegou o nosso abençoado domingo, né, para honra e glória do Senhor. Eu cheguei agora de manhã do meu plantão, né, que eu fiz 24, e tô aqui nessa manhã abençoada de domingo para deixar uma palavra na nossa vida, aos nossos corações, né? E eu estava aqui estudando a palavra, eu cheguei, já era o que, umas 7h30, aí eu estava aqui estudando a palavra, escrevendo e falando com Deus, porque, irmãos, nós não devemos deixar de ler a Bíblia, mesmo se nós nos encontrarmos desanimados, mesmo se nós encontrarmos prostrado ou de repente triste com alguma coisa, nós não deveremos parar de ler a palavra de Deus, aconteça o que acontecer, né? E quando eu abro a palavra de Deus, Deus não só fala comigo antes de falar com as pessoas também. Então a palavra também é para mim, né? Então por isso que eu tenho que ler a palavra, né? E ter um bom ânimo, né? E nós vamos ungir aqui. Meu nome é Irmã Maria Aparecida, sou missionária para a honra e glória do Senhor. Até aqui o Senhor nos sustentou, nos capacitou, nos colocou de pé para fazer a vontade do Senhor. Não importa a circunstância, né? O importante é a presença de Deus em nossas vidas, né? Vamos aqui nos ungir para pedir ao Senhor que nos guarde. Senhor, guarda minha mente, guarda os meus ouvidos, guarda os meus olhos, guarda, Senhor, a minha boca, guarda a minha língua, guarda, Senhor, a minha garganta, guarda o meu coração que procede, guarda o meu corpo, guarda a minha alma, né? Guarda todos os órgãos que há nele, porque pertence ao nosso Senhor Jesus Cristo, né? É ao nosso Senhor Jesus Cristo que pertence, né? E é só o Senhor que nos capacita a cada manhã, né? Vamos adorar o Senhor aqui com o hino da harpa. Eu já estava aqui ouvindo o hino da harpa desde cedo, né? Então agora nós vamos adorar, né? Em espírito e verdade. Eu já estava aqui em comunhão. Eu gosto muito do louvor dela, né? E aí nós vamos... esse controle meu tá uma benção, irmãos. Eu tenho que comprar outro. Então, glória a Deus, aleluia. Se erigiu nela um dia. É o hino da harpa 291. O hino da harpa 291, né? Se erigiu nela um dia, fugiu como emblema de vergonha e dor, mas contempla esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. E eu amo a mensagem da cruz. Eloé, eu vou proclamar. Levarei Eu também minha cruz, quero uma coroa tocar. desde a Glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário brilhante baixou. Essa cruz sem caminho atrás de você, enfim, porque nela Jesus
cruz. Ela vem achar luz para minha Santificação. Se eu amo a mensagem da cruz, e é por ela eu vou proclamar. Oh, aleluia! Levarei também a minha cruz. Foi por uma coroa trocar. Glória a Deus, aleluia. É lá no Hinos da Harpa 291, a mensagem da cruz. Glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. E Jesus, a vergonha de Deus, a me conmover. e com ele pular uma parte da glória de Deus. Se eu amo a mensagem da cruz, até eu vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa tocar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Glórias a Deus, aleluia. Que louvor abençoado nessa manhã, né? A mensagem da cruz. Nós temos que estar vivendo aí a palavra de Deus, né? Nesse tempo agora, né? Nesse tempo, nós temos que estar totalmente firmados na palavra de Deus, para que nós continuamos, né? De fé em fé, né? Irmãos, hoje a palavra veio não só falando comigo, mas ela veio fortemente dizendo aqui em Lucas 35. Eu estava conversando com o Senhor e a palavra vem em Lucas 35, dizia assim, Lucas 6, verso 35, diz assim: amai, pois, os vossos inimigos, e fazei bem, e emprestai sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão, e serei filhos do Altíssimo, porque ele é benigno, até para com os ingratos e maus. Então o Senhor é benigno, sim, até, irmãos, para os ingratos e os maus. Então o Senhor pede para a gente fazer o quê? Para a gente agir com o quê? Com amor, até com nossos inimigos, com misericórdia. Então, para que nós vamos ficar acusando? Para que nós vamos ficar falando? Para que nós vamos ficar brigando? Para que nós vamos... Não, nós vamos colocar nas mãos de Deus. E o Senhor estava falando comigo nessa manhã. E eu fui estudar a palavra, aprofundar na palavra para me entender melhor, né? E diz assim, que em Lucas 6:35, ele fala assim, o texto ensina a amar os inimigos e fazer o bem e emprestar sem esperar nada em troca. Então, para nós estar fazendo o bem, nós temos que fazer sem olhar a quem e sem esperar nada em troca, porque senão não tem bondade nisso,
né? Quando a gente fica reclamando, quando a gente fica murmurando que ajudou fulano, que fez isso para ciclano, que fez aquilo para outro, nós estamos o quê? Nós estamos cobrando algo em troca, né? E aí não tem como, porque a Bíblia diz que nós não temos que esperar nada em troca. A recompensa será grande àqueles que praticarem essa ação. Irmãos, a nossa vida todinha é o quê? Uma ação do que nós fazemos. É ação do que nós fazemos. É isso que Deus espera de nós, né? Serão considerados filhos do Altíssimo, pois Deus é bom até com os ingratos e maus. Então, se Deus é bom até com ingratos e maus, por que nós vamos querer ser ruim, né? Então, a palavra nos ensina como lidar com certas situações que acontecem no dia a dia da nossa vida, né? E aí eu fui me aprofundar mais ainda com Deus, e eu fui lá em Lucas 9, 23, que diz que o quê? Que nós temos que carregar, cada um tem que carregar o quê? A sua cruz, né? Carregar a sua cruz. Eu fui lá buscar em Lucas 23 aqui, Lucas 9, 23. Ele diz assim, Lucas 9, 23 diz assim: e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Né? Então, às vezes as pessoas falam assim: eu estou perdendo tempo de querer ajudar aquela pessoa, né? Não quer mudança, não quer nada, não quer... Não, você não está, sabe por quê? Porque o amor de Jesus habita em você, né? O amor de Jesus habita em você. Então você vai orar por essa pessoa, né? E eu fui buscar mais estudo, né? Que a Bíblia, ela nos lembra que Deus é bondoso para com todos, inclusive os ingratos e maus, né? E o que ao agimos dessa maneira, estaremos imitando o nosso Pai Celestial. Então, se nós agirmos dessa maneira, como Jesus agiu, a Bíblia diz que nós somos imitadores de Jesus, né? Então, nós estaríamos agindo como Jesus agiu, né? Mas tem um porém nessa mensagem que eu fui buscar mais profundo, que o Espírito Santo falava comigo nessa manhã, porque, irmãos, nós queremos muitas respostas do que está acontecendo no mundo, do que está acontecendo na nossa vida. Por isso nós precisamos ter essa comunhão com Deus, para nós entendermos muita coisa, que nós temos que esperar o tempo de Deus, né? Nós não podemos mudar. E a palavra do Senhor, né, ela fala aqui, eu fui buscar estudar, na Bíblia, na palavra de Deus, não tem nenhuma palavra dizendo o que eu vou dizer aqui. A Bíblia não usa a palavra desafio para descrever a tarefa de seguir Jesus, mas sim a ideia de em chamado ou convite, né? Então ela não fala um desafio, ela fala chamado ou convite a uma vida que exige renúncias e dedicações, o que pede, né? O que pode, quer dizer, ser considerado um desafio. Irmãos, todo dia nós somos desafiados a estar com Jesus. Todos os dias, ainda mais nesses dias de agora, nesses tempos agora, nesse segundo agora, nós somos desafiados. Então eu digo, né? Eu digo que seguir a Jesus é um desafio fantástico. É um desafio fantástico mesmo. Se você não tem amor por Deus, né? Que deu o Filho dele para morrer por nós, por Jesus, você não vai conseguir passar esses desafios,
Porque é um desafio seguir Jesus. Todo dia o pecado vem bater na porta, todo dia vem a dificuldade, todo dia vem, quando você pensa que não, vem de novo, né? E tem outras coisas que a gente tem que ter um caráter íntegro como o do Senhor, né? Às vezes, irmãos, não é que nós compatuamos com coisa errada dentro da nossa família, mas às vezes nós falamos diferente. Por quê? Porque quem convence as pessoas do pecado e do erro é o Espírito Santo, não é nós, não é com a força do nosso braço, não é com a ignorância, não é com a falação, não é com briga, não é com contenda. Então nós temos que lidar todos os dias. Então é um desafio, sabe? É um desafio. Aí diz assim, vamos se ver a renúncia. O que nós temos que renunciar? Seguir a Jesus significa abandonar a vida que se tinha antes, com os seus hábitos, pensamentos e atitudes. Então eu não tenho medo hoje de falar do meu passado, porque eu não vivo mais ele, e eu não estou mais nele, né? E atitudes que não estão alinhados com a vontade de Deus. Eu tenho uma ação, eu tenho uma atitude que não está alinhada à vontade de Deus. Então isso é complicado nos dias de hoje, né? Porque a Bíblia diz que nem tudo é permitido, mas nem tudo é lícito, né? Então nós temos que tomar cuidado, né? Isso pode incluir renúncias pessoais. Eu tenho que renunciar o pecado da carne em mim. E o pecado da carne em mim eu tenho que renunciar todos os dias. Eu tenho que me santificar, eu tenho que ler a palavra de Deus para me fortalecer. Eu tenho que quebrar a minha carne, matar a minha carne todos os dias, né? E isso pode incluir renúncias pessoais, como de relacionamentos, carreiras ou mesmo de prazeres. Sabe aquela coisa que a sua carne grita e tem prazer? É essa renúncia que você vai ter que fazer. Sabe, irmãos? É essa renúncia. Por isso que eu falo que é um desafio todos os dias. Ah, não, eu já me converti, eu já me batizei, agora eu estou lá na igreja. Irmãos, por favor, nós ainda estamos aqui nesse mundo e nós somos carne, e nós somos fraco, falho e pecador. Perfeito é só Jesus, que ainda morreu por nós naquela cruz, carregou todas as nossas dores, nossos pecados, né? E mesmo assim ainda não pensamos, né, no que o Senhor for capaz de fazer por nós, e nós não conseguimos fazer nada para o Senhor. Nós não conseguimos largar de vícios, renunciar a vício, renunciar a muitas coisas, nós não conseguimos, né? Mas existe, né, essa libertação que demora tempo, libertação, cura, mas acontece se você quiser, né? Aí tem a parte da repreensão da cruz. Seguir Jesus implica tomar a cruz, foi onde eu li lá, né? Em Lucas 9:23, né? Tomar a cruz, que representa a aceitação de sofrimentos, dificuldades e rejeições por causa da rejeições por causa da fé. Nós vamos sofrer perseguições, vamos sofrer dificuldade, muito por causa da nossa fé, né? Vamos falar, você é fantasia, você é lunático, né? Que eles falam, lunático, perdão, não saiu, e não é porque é uma desculpa, porque muitos não querem estar na presença de Deus e tem que fazer renúncia. É um convite a seguir Jesus mesmo quando as coisas ficam difíceis. Ah, não, se eu for lá na igreja orar e seguir Jesus vai me dar tudo fácil, vai abrir porta, vai fazer tudo fácil para mim. Não, irmãos, não vai. Porque Jesus também foi crucificado naquela cruz. Jesus passou todo aquele processo, né? Mas ele fala que no mundo tereis aflições, mas ele venceu,
né? E quando as coisas ficam difíceis, pois a vida cristã não é isenta de aprovações, né? Quem fica aí falando que se tiver lá na igreja vai conseguir tal coisa, irmãos, está usando o nome de Jesus em vão. Deus, ele abençoa assim, Jesus abençoa assim muito, mas não é assim, né? Não é só receber, você também tem que doar ao Senhor, né? Aí vem falar do custo. Qual é esse custo? Seguir a Jesus existe um cálculo de custo, né? Um cálculo de Cristo. A Bíblia, através de Jesus, convida a pensar no que é preciso abandonar. O que você precisa abandonar hoje, né? Para se dedicar a Ele, o quê? Para nos dedicar a Jesus é o quê? Escolha, irmãos, escolha. Vou dar um exemplo. Você escolheu estar naquele trabalho. Você escolheu estar naquele lugar. Você escolheu, é uma escolha. Você escolheu estar naquele relacionamento. É uma escolha, né? Então você tem que fazer essa escolha, né? Que demanda um compromisso total, sem hesitações. Então é um compromisso total. Você daqui para frente, você tem um compromisso com Jesus na sua vida. Todos os dias, ao seu levantar, ao seu deitar, aonde você estiver, você firmou uma aliança com Deus, né? Então você tem esse compromisso. Mesmo que você saia da presença de Deus, será cobrado, porque você tem esse compromisso, né? As mudanças de expectativa, né? Tem as mudanças. Seguir Jesus não é apenas um ato de fé. Ah, não, eu tenho fé, então tá bom. Mas uma mudança de perspectiva. Oh, glória a Deus, aleluia, né? E passar a ver a vida e o mundo através dos olhos de Jesus, com o seu amor, compaixão e justiça. Então você vai enxergar o mundo diferente. Você vai enxergar o mundo diferente. A partir do momento que você seguir a Jesus, você vai enxergar o mundo, apesar de ver a vida e o mundo através dos olhos de Jesus. Irmão, sabe o que é enxergar o mundo através dos olhos de Jesus? Muitas vezes você vai se entristecer, muitas vezes você vai chorar, muitas vezes por quê? Porque você está enxergando através dos olhos de Jesus, né? E com o seu amor, compaixão e justiça, né? E isso, nós somos imitadores de Jesus. Então é isso, nós estamos seguindo a Jesus. Por isso, né? E o Espírito Santo fala comigo toda vez que eu vejo algo diferente, né? E passar a ver a vida, né? E o mundo através dos olhos de Jesus. E aí vamos falar também da recompensa. O desafio de seguir Jesus não é uma promessa de facilidade. Tem muita gente que vai para Jesus achando, né? Eu vou, né? Não. Mas o maior presente que Jesus nos deu foi a salvação, né? Tem isso, né? Então, a promessa de facilidade, mas uma vida plena, é um convite a uma jornada de transformação com a promessa de uma recompensa que supera as dificuldades. Oh, glória a Deus, aleluia. Se você crê, né? Se você crê, Deus fará, né? Mesmo nas dificuldades, né? Mesmo, mas você não largou Jesus, você não largou, né? E o discipulado é seguir Jesus e o seu discipulado, aprendendo a viver como Jesus viveu, a amar como Jesus amou e a servir como Jesus serviu, e um aprendizado contínuo que exige esforço e dedicação. Irmãos, você não tem um esforço,
uma dedicação para você passar numa prova, você não tem um esforço, uma dedicação lá no seu trabalho. Por que que as coisas de Jesus é tão difícil nós, ser humanos, se manter nelas? Por quê? Porque é um desafio. Satanás, inimigo de nossas almas, ele quer que nós deixamos Jesus. O mundo é mais gostoso, a minha carne gosta dos prazeres do mundo. Então, eu estou fazendo uma escolha todos os dias, né? E eu, irmãos, quando eu estava lá, ainda não conhecendo Jesus, né, eu já tinha um pouco de temor a Deus, eu já orava do meu jeito também, rezava. Irmãos, eu via que eu, com toda a dificuldade, Jesus me escolheu. E lá no fundo do meu coração, eu tinha arrependimento de muitas coisas. Então Jesus, ele nos escolhe, porque ele sabe que nós, com as dores da vida, que nós não sabemos lidar, e nós vamos aprender a lidar com esses desafios a partir do momento que nós seguimos a Jesus, a partir do momento que nós convidamos Jesus para a nossa casa, né? Irmã Maria Aparecida, mas a senhora serve a Jesus tanto tempo, a senhora não tem isso, não tem aquilo, a senhora não viajou, a senhora não construiu isso. Eu falei, gente, eu não fui para Jesus me dar as coisas. Se Jesus me abençoar, eu sou grata, primeiramente eu trabalho, e essa é a resposta da minha escolha. Se eu não alcancei ainda o grau que eu deveria ter alcançado, mas até aqui eu sou grata com o que o Senhor me sustentou e me deu, e me capacitou, é porque eu fiz a escolha errada lá no início. E o Senhor ainda foi misericordioso comigo, ainda teve misericórdia da minha vida, dos meus filhos, da minha família, me perdoou. Não tem mais acusação sobre mim, porque Jesus já me perdoou e me transformou. Então é isso, mas tem gente que olha e confunde essas coisas. E confunde, não lê a Bíblia, não lê a palavra. Lá em Provérbios, em Deuterônimo, lá fala das heranças do Senhor, das bênçãos do Senhor aqui sobre essa terra. Mas primeiramente fala sobre a obediência. Se não tiver obediência, se não tiver comunhão com Deus, né? Se não tiver uma dedicação, se não tiver um esforço, não tem como. Não tem como, porque nós vamos ser atentados todos os dias, todas as horas, todos os momentos, para que nós vamos por caminho mais fácil. Sabe, a Bíblia, tem uma passagem da Bíblia que diz que se nós for para a porta larga, quando Jesus chegar aqui, nós não vamos entrar. Mas se nós for pela porta estreita, ela é dificultosa, ela é árdua, mas ela tem o que? O galardão, ela tem a coroa, né? Então Jesus vai nos dar a salvação eterna, né? Isso é o maior presente que Jesus pode nos dar, né? Os bens materiais, Jesus fez Jó, reconstituiu a vida de Jó, se você ler a Bíblia. Mas em momento nenhum Jó serviu a Deus, porque pelo que o Deus podia nos dar. E hoje em dia isso está visível às pessoas, ao ser humano, né? É o que você me dá que eu te dou. É o que você me faz que eu te faço. Mas a Bíblia diz que nós temos que o quê? Em Lucas 6,35 diz: ensina a amar aos meus inimigos, fazer o bem e emprestar sem esperar nada em troca. Irmãos, eu tive que aprender isso aqui. Eu tive que aprender, porque eu achava que as pessoas tinham obrigação de fazer as coisas para mim. E eu achava que o meu erro, eu culpava todo mundo do meu erro. Não, quando eu estava lá escolhendo, eu escolhi. Então eu tenho que passar tudo de novo, eu tenho que começar tudo de novo, eu tenho que voltar de onde eu parei.
Eu podia estar lá na frente. Fulano está lá na frente. Meus amigos formou, meu amigo arrumou outra casa, meu amigo... E eu estou aqui por quê? Porque eu atrasei eu. Eu fui por outro caminho. Então, se eu fui por outro caminho, e quanto mais eu murmurar, mais eu reclamar, mais o caminho vai ser difícil. Mas se eu agradecer a Deus, falar, Senhor, ainda o Senhor cuida de mim, ainda o Senhor me abençoa, ainda o Senhor, mesmo no pouco, no muito, o Senhor está cuidando de mim, está me capacitando, eu chego lá. Eu chego lá. Eu tenho testemunho disso quando foi para me formar. Quantas vezes eu comecei e parei? Quantas vezes eu comecei e parei? Eu atrasei, mas Jesus falou para mim, o meu tempo é meu, não é seu. Você quer para agora, mas agora, como você errou a caminhada, agora você vai consertar a caminhada, né? Então é isso. E as pessoas não entendem, muitas vezes nós ficamos ali prostrados, sem entender, porque nós não entendemos que Jesus nos ama e quer sempre o melhor para nós. Vai tirar muitas coisas do nosso caminho que nós não vamos entender, mas Ele tira para que nós possamos crescer. Primeiramente, crescer em amor, em paz, em união, em capacidade, em força, né? Primeiramente nós vamos ter que ser assim, porque quando nós crescermos assim, que vai ser acrescentado outras coisas. Sabe aquele ditado que diz assim, que Deus não dá asa para cobra? O povo fala. Porque você imagina se Deus não tratar você. O que é que você vai fazer nesse mundo e o que é que você vai fazer às outras pessoas? Então Deus conhece o nosso coração. Deus conhece o nosso coração. Então antes dele te dar, ele vai te tratar. Ele vai te tratar, né? Como aconteceu com Jó. Jó perdeu tudo. Você pode imaginar a vida de Jó. Jó ficou sem a família dele. Jó perdeu os filhos dele. Jó ficou cheio de chaga, de feridas no corpo inteirinho. Os amigos dele abandonaram ele, falaram as coisas para ele. A mulher dele falou para ele, abandona esse Deus e morre. Mas ele ficou lá, ele seguiu Jesus, seguiu a Deus mesmo nos desafios, mesmo nas tentações, ele seguiu. Deus devolveu em dobro para Jó. E Jó nem esperava. Deus deu filho para Jó novamente. Deus deu terra para Jó. Deus deu gado para Jó. Sabe o que é o nosso problema? Que quando nós estamos na dificuldade, nós vamos e abandonamos Jesus, desesperamos e abandonamos Jesus. Ou quando alguém chega e fala alguma coisa pra gente, você não vai conseguir, você não sei o que. Aí você vai e coloca isso na sua mente. O meu Deus vai na frente. O meu Deus conhece meu levantar e meu pisar. O meu Deus conhece a minha vida. Ele sabe o que é melhor para mim. Repreenda na sua mente. Muitas vezes nós temos que lidar com situações que, como a Bíblia fala, de amar os nossos inimigos, é deixar. Eu recebi uma mensagem hoje abençoada. Todos os dias eu recebo, irmãos, mensagem abençoada. De pessoas me abençoando, de pessoas falando de Jesus, sabe? Isso é Jesus, né? Não é para me engrandecer, não é para me dizer que eu sou melhor, não. Eu sou falha, fraca, pecador. Mas isso é Jesus. É o brilho de Jesus em nós. E é por Ele, né? Igual aquele louvor que diz, que fala, né? Por Ele que eu estou gastando a minha vida. É por Ele, é por Jesus que nós estamos, né? Nós estamos seguindo. E aí, seguir a Jesus é um desafio mesmo. Mas é um desafio fantástico, porque tem vitória. Irmão, se você olhar para trás, hoje você está aí você olha para trás, quantos livramentos o Senhor te deu. Filhos saudáveis, o Senhor te deu filhos saudáveis, né? O Senhor te deu tantas coisas. E você fica aí só olhando riqueza. Você está de pé, passou peste, praga, doença, Deus te livrou sua família. Tudo bem que teve alguns que
que não conseguiram, não sei o porquê, não posso julgar que não tinha Deus ou porque era melhor que eu, não posso, nunca. Isso é só o Senhor que pode fazer. Eu não posso abrir a minha boca. Até o meu irmão, quando está no caminho errado, né? Eu não posso. Muitas vezes, irmãos, vai lá, deleta, bloqueia, é melhor. Aí você só ora, mas não deixe entrar no seu coração, não. Não deixe entrar para ficar com raiva, para ficar vingativo, para ficar desejando as coisas, porque o Senhor conhece o coração, mesmo que não saia pela boca, né? Eu tô lá dentro da igreja, né? Mas eu tô ali, ó, descendo a lenha no meu irmão, né? Aí o Senhor sabe, entendeu? O Senhor sabe. Então é melhor, ó, ir orar, né? Deixe lá. Eu sempre falo que não é por força nem por violência. É o joelho dobrado no chão e oração. Nós não precisamos provar nada para ninguém. Quem nós somos, Cristo testifica nós. Ele testifica a nossa vida. Então nós não precisamos, né? É só seguir a Jesus, né? Do mesmo modo que aqui eu tive uma explicação do Senhor, né? E é o desafio, cada dia está mais desafiador, está mais... Por quê? Porque nós estamos lutando contra principado e potestade do mal, nós não estamos lutando um contra os outros, né? Houve um tempo, irmãos, que nós tinha mais e mais, né, Jesus, e nós temos que ter esse mais e mais. Não podemos, como se diz, relaxar, né? Não, irmã, aconteceu isso, estou chateado, não vou ler Bíblia. Irmã, aconteceu isso, estou triste, não vou orar. Porque fulano falou que sua vida é só Bíblia. Porque fulano falou que sua vida é só Jesus, Jesus. Oh, glória a Deus que minha vida é só Jesus. Glória a Deus que a minha vida é Bíblia. Glória a Deus. Irmãos, quando nós passamos os desafios que nós já estamos aqui nessa terra, nós temos que continuar vivendo com Cristo. Não importa, nós temos que olhar para Jesus. E a palavra que falou, a palavra falou grandemente. Falou aqui, é passar a ver a vida e o mundo através dos olhos de Jesus. Sabe? Você vai passar, né? Eu lembro que uma vez eu cheguei numa clínica e eu fui trabalhar e a menina falou assim pra mim: tem alguma coisa diferente aqui nessa sala? Eu nunca esqueço que ela falou pra mim. Aí a outra falou pra ela assim: não tem ninguém, não tem nada aqui diferente. Ela falou: tem sim alguma coisa diferente aqui nessa sala. Aí o Espírito Santo não permitiu eu falar, mas tinha. Porque eu falo para Jesus aonde eu vou, falo: Senhor, se o Senhor não for comigo, eu nem daqui saio. Senhor, vai na frente, Senhor, lá no meu trabalho, naquele lugar, Senhor, que precisa de oração, naquele lugar, Senhor, que não conhece, aquele lugar frio, aquele lugar gelado, que não conhece o seu amor. Vá comigo, Jesus. Aí a outra pessoa veio me perguntar se eu era evangélica. Falei: não, eu sou serva do Senhor, eu sirvo ao Senhor. E aí ela falou que estava afastada da igreja, tudo, e pediu para mim orar. Então Deus, Ele não abrange nada só por você, né? Não devemos pensar em ser egoísta, porque Deus sempre vai fazer alguma coisa, sempre vai te colocar em algum lugar para abranger vidas, para trazer vidas para Jesus, para salvação, para restauração, para transformação, para edificação, para glória e honra do nome do nosso Senhor Jesus. Oh, glória a Deus, aleluia. E é isso, irmãos. E nós temos que firmar os nossos passos, firmar o nosso pensamento. E eu sempre falo aqui e vou repetir: posicione diante das dificuldades, posicione.
Não esmoreça não, isso aqui não. Deus não te deu um espírito de covardia, mas em sim um espírito de ousadia, está na Bíblia. Então você posicione naquele lugar onde você está e diz: eu não aceito na minha casa essa situação. Jesus, vamos conversar. Jesus olha por mim. Jesus me ajuda. E o inimigo não tem poder contra a tua casa, tua vida, tua família. Repreenda e continue repreendendo. Né? Você serve um Deus poderoso. Eu sirvo um Deus poderoso que criou os céus e a terra. Um Deus vivo que entregou seu filho para morrer por nós. E ai de vir. E eu creio. Amém? Glórias a Deus, aleluia. Eu deixo essa palavra nessa manhã abençoada, em nome de Jesus, essa manhã de domingo, né? Abençoada, para honra e glória do Senhor, né? Vamos orar então e entregar essa palavra ao Senhor, que o Senhor nos mostrou, né? Para que nós possamos refletir, para que nós possamos ver que o poder de cura, Jesus fica completamente claro quando o servo, né, o centurião lá que Jesus mostrou. E o único filho da viúva também, nós falamos sobre isso essa semana, né? E tem muitas pessoas passando algumas tribulações, né? Mas isso, irmãos, é porque nós temos que meditar na palavra de Deus, nós temos que estudar, nós temos que orar, nós temos que ter o quê? Um compromisso, como falou aqui, nós temos que ter um compromisso, nós temos que esforçar, nós temos que ter dedicação com aquilo que nós estamos falando com Jesus, daquilo que nós estamos buscando com Jesus, daquilo que nós queremos firmar com Jesus. Nós temos que ter isso, um compromisso, né, irmãos? Vamos orar então nessa manhã. E a palavra veio lá em Lucas 6,35. Inclusive esse versículo, ele é muito rico, ele nos ensina muita coisa lá, né, que nós temos que estudar para nós entendermos, né? Porque a Bíblia também diz, por falta de buscar o que? O conhecimento, né? Aí o homem fica no que? Na ignorância e fica vivendo de tal maneira que não vê nada acontecer, né? E se nós sem Jesus, nós não somos nada, não podemos nada e não chegamos a lugar nenhum, né? Vamos orar então. Senhor, meu Deus, meu Pai, aqui estamos, Senhor, nessa manhã de domingo. Oi, Senhor. Oi, Jesus. Olha por nós, né? Olha por nós, Jesus, nessa manhã. Nos ajude, Senhor, a continuarmos a fazer a Tua vontade, não a nossa. Mesmo nas dificuldades, nas tribulações, que nós não venhamos retroceder, que nós não devemos perder a nossa fé nem esperança, né? Oh, meu Deus, meu Pai, nos ajude, perdoa, Senhor, as nossas iniquidades, as nossas falhas, os nossos erros, os nossos pecados, Senhor. Às vezes nós achamos que nós sabemos tudo, que nós podemos tudo, nós não sabemos nada. Quem sabe é o Senhor. Oh, Senhor, nos ajude a sermos mansos, humildes de coração na Tua presença, amar aqueles que nos perseguem, ajudar aqueles que a gente fala assim, não merece, mas nós temos que fazer o bem sem olhar a quem, porque nós estamos semeando. Depois, quando Jesus vier e Ele falar, vocês falaram no meu nome, fizeram no meu nome, mas o que? O teu coração estava longe de mim. Oh, Senhor, nos ajude, nós queremos chegar cada vez mais perto do Senhor. O mundo se encontra dessa tal maneira, mas nós queremos olhar com os olhos de Jesus, nós queremos enxergar com os olhos de Jesus. Aonde há tribulação, que nós levamos a paz. Aonde há desavenças, destruições, choro,
nós desistência, nós levamos o amor de Jesus, a força de Jesus, a compaixão de Jesus. Ó Senhor, nos ajude. Nessa manhã nós estamos clamando e orando ao Senhor. Nós somos tão falhos, Senhor, tão fracos, e o Senhor é imenso, é tão maravilhoso. A tua misericórdia se renova a cada manhã sobre nossas vidas. Nos ajude, Senhor, não ser melhor do que os outros, mas para nós mesmos, para nós seguirmos nosso caminho, nossa caminhada. Nós queremos estar sempre firmado com o Senhor, mesmo que venha tribulações, luta, para que nós paramos, desistimos, mas nós não vamos retroceder. Oh Jesus, o Senhor não vê como o homem vê, o Senhor sonda o coração. Proteja, Senhor, o nosso coração, porque o mundo está assim, mas o Senhor, nós clamamos que o Senhor proteja o nosso coração. Não deixe, Senhor, sela o nosso coração, para que qualquer arma forjada pelo inimigo venha cair por terra em nome de Jesus, dentro do nosso lar, da nossa casa, da nossa família, dos nossos filhos. Oh Senhor, nos ajude, papai, nos ajude a essa caminhada, nos ajude não só pelo que o Senhor pode fazer por nós, mas em si porque nós amamos estar na tua presença, amamos a tua palavra, temos prazer em estar contigo, mesmo que sejamos perseguidos, mas não importa, nós nos alegramos porque o Senhor nos levantou, porque o Senhor nos deu saúde, porque o Senhor nos capacitou. Se não fosse o Senhor, às vezes um homem quer dizer que foi por ele, não foi, porque se fosse por ele, ele não estava nem em pé, ele estava prostrado, caído, mas o Senhor levanta aqueles que estão caídos, levanta aqueles que choram, levanta aqueles que estão com a alma angustiada e coloca paz, coloca perseverança, coloca fé, coloca força. E eu creio, Senhor, na tua palavra, eu creio, Senhor, na tua promessa sobre a nossa casa, nossa vida, nossos filhos. Eu creio, Senhor, que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu creio, Senhor, nas suas promessas para os meus netos, porque é geração em geração, é essa geração, é a geração dos meus netos. Eu creio, Senhor, que o Senhor pode fazer o impossível. Eu creio, Senhor, que o Senhor tem feito milagres sobre a vida de pessoas e continua fazendo, que o Senhor é o Deus de hoje, de ontem, de sempre, nada mudou, mas que nós continuamos firme uns com os outros, orando e clamando ao Senhor. Desde já somos gratos, Senhor. Olhai pelos meus vizinhos da direita, da esquerda, olhai pela minha rua, pelo meu bairro, olhai, Senhor, por todos que ainda não conhecem o seu amor, e que venham, Senhor, se arrepender dos seus maus caminhos e seguir ao Senhor e firmar no Senhor. Amém. Glórias a Deus, aleluia. Amém, irmãos? Glórias a Deus, aleluia. Por que eu digo isso? Porque a Bíblia diz que até aqueles que são ingratos, que são maus, o Senhor ainda tem o quê? Compaixão. Então, quem somos nós? Quem somos nós para falar do outro? Nós não somos nada. Reveja você, porque aqui fala que eu vou ler lá do início: ensina a amar os inimigos, fazer o bem e emprestar sem esperar nada em troca. A recompensa será grande, e aqueles que praticarem essa ação serão considerados filhos do Altíssimo, pois Deus é bom até com os ingratos e os maus. Amém? Glórias a Deus, aleluia. Aleluia, glórias a Deus, aleluia. E eu desejo a você nesse domingo que vá à casa do Senhor com alegria, agradecer por essa semana que passou, né? Se teve algum desafio, agradeça ao Senhor. Senhor, eu tive desafio, mas o Senhor me sustentou. E esse desafio todos os dias, Senhor, é o Senhor que está comigo, abrindo o caminho, guiando meus passos. E eu creio, Senhor, que o Senhor não abandona os seus filhos, nenhum. Amém? Glórias a Deus, aleluia.
Um beijo no coração de todos. Fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Um abraço bem apertado. Que seu domingo seja abençoado. Amém? Glórias a Deus. Aleluia. Agradeço a todos que estão aí assistindo a live, né? Que é para honra e glória de Deus, né? Só o Senhor pode fazer o impossível acontecer. Creia, confie. Essa semana será de vitória. Em nome de Jesus.